Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Que Eu Te Leio. Eu sou Ana Luísa, do 8º ano B. Hoje o episódio é muito especial, porque convidamos duas pessoas que representam uma parte da história aqui do povoado, onde se localiza o nosso colégio. Dona Marinha e Dona Maria Madalena, é uma alegria ter as senhoras aqui com a gente hoje. Para começar, contem para nós há quanto tempo moram aqui no povoado. Eu morei aqui 20 anos, né? Depois eu tive que sair daqui, fui morar em outra cidade. Quando foi em 2010, eu retornei para aqui, estou aqui até hoje. Que bom! Lembra quem foram os primeiros moradores ou familiares que viviam aqui? Sempre foi a família Lopes, família Muniz, né? A família Geraldo, que era os sogros de Marinha, né? Seu Nezinho Geraldo, que é da família Joaquim da Silva, né? Foi os primeiros moradores daqui de Bom Gosto. Sim. O povoado já teve outro nome ou sempre se chamou assim? Sempre se chamou assim. Sempre se chamou assim? Quem foi o João Cucino para o povoado de Bom Gosto? O João Cucino foi uma pessoa exemplar, né? Era um dos primeiros habitantes, né? Como já foi falado, que era da família dos Cucino, a esposa dele da família dos Lopes de Almeida, Virgulina, né? Criaram a família deles aqui, né? Do Mimoso, Alegre e aqui para o Bom Gosto. João Cucino era meu tio, né? Era meu tio, casado com a minha tia, né? E quando assim ele morava aqui, era de um dos moradores, né? Antigo, os primeiros moradores, criou os filhos deles aqui. Era uma pessoa muito respeitador, muito atencioso, né? Inclusive ele tinha um mercadinho, assim, vendia algumas coisas, né? A gente comprava lá, ia lá na vendinha dele, comprava. Ele tinha uma chácara, né? Aqui no Bom Gosto, ele plantava banana, essas coisas, ele vendia banana, e era uma pessoa assim, muito educado, muito atencioso. Às vezes a gente dava... nesse tempo a água aqui era difícil, então ele que tinha uma cisterna grande, né? Aí quando faltava água, aí ele mandava que a gente fosse pegar na casa dele, né? Então, nem só ele como os outros meus tios, né? Mas ele oferecia a água, oferecia um litro de leite, né? Tudo isso ele tinha aquela cortesia, né? Nem só ele como as meninas, todas atenciosas, né? Muito atenciosas com a gente. Aí os filhos dele, Oswaldo Lopes, estudou fora. Depois eles foram morar em Centro-Sé. Lá Oswaldo Lopes foi prefeito, né? E assim que ele foi prefeito, ele não pensou duas vezes. Ele disse que o lugar que ele ia beneficiar era o povoado de Bom Gosto, né? Então isso aí foi um prazer muito grande. Depois João Cucino eles foram embora para Centro-Sé, depois foram para Jacobina, né? Então ele era o João Cucino era uma das pessoas, dos primeiros habitantes daqui, criou seus filhos todos aqui, né? Deixou um bom legado para todos nós, né? Inclusive deixou esse filho, Oswaldo Lopes, né? Que foi o primeiro prefeito daqui do povoado de Bom Gosto, né? Teve outros também daqui de Centro-Sé, mas assim que ele foi o prefeito, ele fez, inclusive esse colégio, ele fez na faixa de 72 a 74, ele fez esse colégio aqui. Eu vou trazer um colégio para o Bom Gosto, para o futuro do pessoal da região. E em todos esses povoados, ele fez um prédio escolar. Inclusive ali em Buranas de cima vindo para cá, tem um predinho, foi ele que fez. Nessas Barrigudas, tem, aí pro lado do São José, acho que até hoje ainda tem, né? Pode estar assim um pouco abandonado, né? Mas em todos os povoados aqui ele fez. Barriguda da Brasília, Barriguda do Hipólito. Barriguda do Hipólito parece que não tem mais não, tiraram, né? Mas em todos os povoados ele fez um prédio escolar e todos funcionavam, né? Todos os prédios funcionavam. E aí esse colégio ficou fechado,
um bom tempo. Depois, foi como eu falei, quem primeiro abriu ele aqui foi eu para ensinar. Foi eu para ensinar. Depois que o Umburana se emancipou, aí foi que veio, né? Professoras formadas para ensinar aqui. Então acredito que ele marcou bastante, né, a vida de cada uma dessas pessoas, porque ele teve a iniciativa de construir escolas pensando no futuro das próximas gerações e como ele pensou nisso e hoje tudo que ele fez está valendo a pena, né? Valendo a pena, como eu falei, né? Oswaldo, ele foi um prefeito, porque você sabe que Centro-Sé, né, é uma cidade de 200 quilômetros, né? É mais de 200 quilômetros daqui lá. Mas ele não pensou duas vezes, ele se vai beneficiar, primeiramente, o Bom Gosto e região, que é a minha terra, né? E ele deixou tudo isso aqui, né? Construiu algumas barragens aqui, né? Inclusive essa barragem que está aqui, ele fez um trabalho, né? Que aí juntava água, mas secava, né? Quando era certo tempo assim, do meio do ano em diante, secava. Aí ele fez um trabalho muito bem feito, que aí durava água de um ano a outro. Depois foi aterrando, né? E hoje, mas hoje, graças a Deus, está aí. Já mandaram fazer a limpeza, esperando a chuva, né? Então tudo isso foi progresso de Oswaldo Lopes e João Cursino. Dona Marinha, a senhora lembra como eram as festas religiosas ou comunitárias do passado? Festa? Sim. Lembro não, porque eu não morava aqui. Não, mas Nesse tempo de festa eu não morava aqui, não. naquele tempo, as festas, aqui a religiosidade começou, era católica, né? Então elas faziam, era a reza, né? Adorava os santos, né? Era a bandeira do rosário, tinha as datas comemorativas, Senhora Aparecida, Senhora das Candeias, né? Inclusive a minha avó, Onília Pereira, ela fazia esse ritual, entendeu? Que legal. Aí depois veio as igrejas evangélicas, né? A primeira igreja evangélica foi criada aqui no Bom Gosto, aqui desse povoado. Assembleia de Deus. Existia algum costume antigo que hoje quase ninguém pratica mais aqui no povoado de Bom Gosto? É isso mesmo, sobre essas coisas de janeiro, que eles faziam muito os reisados, né? Cantavam reis. Tinha a senhora do Rosário também, a bandeira do Rosário, que vinha de Centro-Sé, fazia esse percurso todo e passava por aqui, saía de casa em casa, né? Então hoje isso acabou, né? Os reisados acabou. Dona Mariazinha, a senhora gostaria de falar para a gente um pouquinho sobre o trabalho da senhora, que é a produção de vassouras, como a senhora teve essa iniciativa, se veio de alguém, de algum antepassado da senhora, se já veio uma coisa de geração, ou se foi uma iniciativa da senhora em produzir vassouras? Foi eu que aprendi mesmo. Aí eu vou no mato, tiro a palha, rasgo a palha, depois vou no cinzal, tirar os cabos, aí bota para secar a palha, depois compro o barbante e os pregos para fazer as vassouras. É mesmo? Então, né, gente, é bem interessante, né? Porque ela já é uma senhora, já idosa, e continua tendo essa disposição, essa alegria em fazer vassouras. Acredito que é uma coisa que a senhora gosta muito, né? Na semana que eu não faço, eu já fico doente. E é mesmo. Quando eu vim para aqui, eu já comecei a fazer vassoura. Foi. Até hoje, tem na paz, eu estou fazendo. A gente, Dona Marinha. Continua com a cultura da Marinha. A senhora acha que os jovens de hoje ainda mantêm as tradições antigas? Não, mudou muito. Infelizmente mudou muito, né? Porque eu criei meus filhos e hoje eu vejo meus netos e os demais, né? Adolescentes e jovens. É muito diferente, né? A criação mudou muito. Tem alguma lenda, história curiosa ou caso contado pelos mais velhos? Sempre tem, né? Alguma história que os mais velhos conhecem. É aquelas histórias que o povo dizia que era história de Trancoso, né? Era história de Trancoso, só que assim, falava dos índios, né? Aquelas histórias assim. O pessoal contava muito, né? Essas histórias. Hoje
Hoje, os adolescentes não sabem mais nem o que quer dizer, né? Essas histórias antigas, né? De lenda, essas coisas. Como era a relação das pessoas com a natureza, com as plantações e os animais? Era assim, era bem legal, o pessoal, né, vivia assim da plantação, né? Plantar o milho, o feijão, a mamona, a mandioca. Aqui o pessoal plantava muita mandioca, tinha casa de farinha, fazia muita farinha, Lá tapioca. tirava muita tapioca, era aquela festa, era beiju, era massa para fazer o beiju para a família toda, a vizinhança, né? Vocês querem contar mais um pouquinho sobre isso? Como eram as coisas que aconteciam aqui nessa época? Naquele tempo era muito bom, porque assim a gente tinha aquela amizade, aquela confiança com os vizinhos, né? Precisava de ocupar um vizinho, os vizinhos ocupavam a gente, com toda satisfação, né? Que as coisas eram difíceis. Naquele tempo não tinha feira em Umburanas, ia comprar, fazer as compras nos mercados, né? E aí, às vezes, no final de semana, faltava o feijão, faltava um pouquinho de café, de açúcar, de óleo. E a gente ia na casa do vizinho, arrumava com o vizinho emprestado, o vizinho vinha na casa da gente, tomava emprestado, quando era no dia que conseguia, a gente ia lá, pagava. Às vezes, não precisa pagar não, era farinha, era o feijão, como eu falei, das manchas de mandioca, e assim era tudo. Se tinha o milho da roça, quem colhia primeiro, o milho, a abóbora, Aí dava os outros. dava, né? Onde tinha o tio, o Basilisco era o que teu? Tio, né? Não, não Era era tio do nada esposo não. dela. Era tio do esposo dela, né? Era. Ele colhia primeiro aqui o milho da roça, a abóbora. Ele saía de casa com machixe. Ele saía dando a todo mundo, a vizinhança. Ele dá para todo mundo. Qual pessoa ou acontecimento marcou mais a história do Bom Gosto aqui? Aqui a falta de água aqui. Era um lugar, quando os primeiros moradores vieram para aqui, eles vieram de um povoado chamado Rodoleiro, bem próximo, né? Rodoleiro tinha, lá é olho d'água, era de minação, a água lá. Então eles vieram para aqui para cultivar a lavoura, né? Que os terrenos aqui eram bons. E aqui eles descobriram que os terrenos aqui eram bons, vieram botar roça aqui e descobriram que tinha um barreiro, uma barragem. Aí essa barragem, quando chovia, enchia de água, né? Por isso que eles botaram o nome daqui, Bom Gosto. Esse problema vocês ainda enfrentam até hoje ou mudou? Mudou, graças a Deus, aqui mudou muito, porque primeiramente, veio os projetos de banco, né? Cada quem fazia seu tanquinho em casa de cimento. Depois veio o projeto do governo, 1 milhão de cisterna, todo mundo conseguiu sua cisterna. Depois, mas nem isso era suficiente, né? Porque tinha água para beber, mas não tinha água para os animais, não tinha água para plantar, fazer plantação nenhuma. Aí nós fizemos, em 2010, um baixo-assinado, criamos uma associação, inclusive eu sou a presidente da associação, e fizemos um baixo-assinado, convidando aqui o pessoal das barrigudas, né? Ali do povoado de Lió, Barriguda do Lió, e nós conseguimos pedir um poço artesiano aqui, né? Esse pedido foi entregue a Jacques Wagner, o governador Jacques Wagner, em Umburanas, quando ele veio aí, né? E logo ele deu providências e mandou que a SERB viesse perfurar o poço, que tem aqui até hoje, né? Aí acabou o problema de água no Bom Gosto. Bom, então que bom, né, que resolveram esse problema. Todo mundo tem sua água encanada. Qual conselho as senhoras deixariam para os jovens sobre valorizar as raízes da nossa comunidade? Eu achei que os jovens, né? Como hoje tem um colégio aqui, né? Posso dizer assim, de alto porte, né? Colégio João Cucino Ribeiro. Eu acho que os jovens, eles se formando daqui para Umburana, eles têm mais que ficar aqui na região e não ir embora, né? Para São Paulo, para o Rio, para Minas, procurar emprego, né? Eles têm que ficar aqui, manter aqui, né?
os mesmos hábitos, os mesmos costumes, né? Trabalhando em prol da nação, né? Para ter o desenvolvimento, né? Porque naquele tempo os jovens saíam para estudar e lá fora arrumavam emprego e tinha que ficar por lá porque aqui não tinha. Mas hoje tem, né? Não é isso? Então eu acho que não há mais necessidade, né? De hoje os jovens se deslocarem daqui para ir procurar emprego em São Paulo, né? Em Brasília. Não há mais necessidade. Aqui hoje tem campo para tudo, né? Que bom. A senhora Maria quer deixar algum conselho para os jovens? O jovem é muito bom estudar, porque minhas meninas estudou aqui. Hoje tem uma trabalhando no Aniba, que é a Cláudia, e a outra não está trabalhando não, mas estudou aqui. Duas não, três. E a outra também mora no São José. Deve ser um privilégio muito grande, né, para vocês mães, saber que as filhas de vocês, filhos mesmo, cresceram aqui e continuam mantendo essa cultura viva, né? No início aqui a senhora falou, né, que já foi a ex-professora daqui. A senhora gostaria de falar um pouquinho para a gente sobre qual é a sensação que a senhora sente em saber que onde a senhora deu aula, criou seus filhos, hoje tem milhares e milhares, né, de outros alunos que estudam aqui, estão construindo o futuro. A senhora gostaria de falar com a gente? Meu prazer é imenso. Meu prazer é imenso quando eu penso, né, em falar desse assunto, né? Porque, como eu falei, né, minhas meninas, as primeiras, mais velhas, foram estudar em Jacobina, por conta que aqui não tinha escola, né? Outra foi para Irecê, e aí as outras eu falava, não. Nesse tempo, então, a gente não tinha casa lá, era casa, botava na casa do parente. Aí elas falaram, mãe, eu não vou estudar, só vou estudar fora, se a senhora for. Aí eu falei, então pronto, a gente vai trabalhar, comprar uma casa e a gente vai todo mundo, não boto mais ninguém na casa de parente. Aí assim fizemos. E aí, como aqui não tinha professora, eu não tinha condições, não queria ir para Umburanas, né? Para morar lá, para botar eles na escola. Aí foi quando deu certo eu ficar ensinando aqui. Aí ficou Indiana e Eric e Rodrigo, são eles dois que moravam comigo nesse tempo, estudavam aqui. E tinha os alunos aqui dos povoados, né? Tinha daqui do povoado de Bom Gosto, do povoado de Barrigudo dos Luiz, dos Lió. Tinha outros alunos que vinham estudar aqui comigo, né? Aí a gente vinha, eles às vezes chegavam lá em casa, já vinha comigo para a escola. Quando chegava aqui, se não teve um tempo que não tinha zeladora, a gente mesmo varria a sala, né? Eles me ajudavam, varria a sala. Aí a merenda, vinha a merenda, eles falavam, não, a gente quer a merenda, a gente leva para casa e a gente faz. A gente faz a merenda, a senhora divide e dá para a gente, a nossa parte, a gente leva e faz em casa, porque não tinha merendeira, né? Aí, assim a gente fazia. E era um trabalho assim, muito bom, eles eram muito obedientes, os alunos, né? Não me davam trabalho. Tinha assim aqueles assim que às vezes era mais um pouquinho teimoso, né? Mas os meninos não davam trabalho. E aqui ficou, aí foi o tempo que, como eu falei, Indiana ficou repetindo aqui 2 anos. Ela disse, não dá mais para ficar. Aí fui para Jacobina, lá ela terminou os estudos dela, foi terminar em Irecê, nós fomos para Irecê, e lá eles terminaram, tanto ela quanto o Eric. Quando ela se formou, ela voltou para Umburanas, ela foi na gestão de Joel Muniz, ela veio trabalhar, né? Já vinha concursada, passou no concurso, ele chamou ela para trabalhar. E até hoje, aí ela veio trabalhar aqui como professora, depois como diretora, e hoje trabalha em Umburanas como supervisora. Ela hoje trabalha lá na Secretaria, né, de Educação como supervisora. Meu filho ainda trabalhou em Umburanas como professor, mas depois ele foi fazer faculdade em Direito, né? Passou também no concurso do Banco do Brasil. Hoje trabalha no Banco do Brasil. Passou também, fez o concurso de advocacia, né? Exerce a profissão. Então, assim, para mim é um imenso prazer, né? Eu venho ter vencido tudo isso e hoje eu vejo o colégio funcionando ainda, né?
os alunos aqui da região estudando aqui, aqui mesmo no mesmo colégio onde eu ensinei. Para mim é um prazer imenso, né? Em saber, né, que até hoje eu estou aqui contando a história. Teve algum momento difícil que você enfrentou com seus filhos para hoje ter chegado até aqui? Teve muitos momentos difíceis. Não foi fácil, não. Não foi fácil, porque quando eu ensinava aqui, teve um tempo que ensinava de tarde, aí eu ia para a roça de manhã, ainda ia para a roça com eles, catar mamona, que nesse tempo não tinha negócio de transporte, nem ajuda de governo, não tinha nada. Ainda ia catar mamona na roça, para arrumar o dinheiro, para comprar a farda, o caderno, para eles irem para a escola, entendeu? Mas a gente ia com todo prazer, de manhã para meio-dia, de tarde estava aqui. De tarde estava todo mundo aqui, nem só eu, como os meus alunos, né? Eles tinham essa trajetória, né, de vida. Ia trabalhar na roça e depois, à tarde, vinha para a escola. O que a senhora mais gosta do povoado até hoje? O que nunca deixou de gostar? O que a senhora gosta mesmo, tem uma paixão muito grande por isso? Tenho. Eu morei fora, mas eu nunca esqueci do Bom Gosto. Foi de um dos lugares que eu já morei, que eu mais gostei foi aqui do Bom Gosto. Por conta do clima, aqui é muito frio, é um clima muito gostoso, o silêncio, né? E assim, enfim, tudo, a vizinhança, né? As terras para a gente trabalhar, é um lugar tranquilo, né? É o povoado e é roça, e perto da cidade hoje, né? Estamos perto da cidade, onde tem tudo. Então, eu acho, tudo eu gosto daqui. A senhora, dona Maria, o que a senhora mais gosta daqui? Eu gosto daqui porque meu sogro morou aqui, foi para Umburana, lá faleceu, e eu fiquei aqui, e graças a Deus ainda hoje estou aqui. Que mensagem final a senhora gostaria de deixar para os ouvintes que estão nos ouvindo e para as nossas novas gerações que estão vindo? Eu quero dizer assim que vocês, né, estão de parabéns, né? E nós estamos muito alegres com o trabalho de vocês aqui nesse colégio. Eu vejo o colégio aqui muito bem zelado, muito bem equipado, né? Os funcionários, os alunos, né? Então, é uma prova que vocês gostam daqui e que Deus venha abençoar cada vez mais, que esse lugar não venha, que essa escola não venha fechar, né? Que venha crescer cada vez mais para o futuro dessa geração futura, né? Que vem aí, né? E quero deixar a mensagem final para vocês que a melhor coisa também que nós temos aqui é uma igreja evangélica. Sou evangélica, né? E quero deixar essa mensagem para vocês, né? Que só Jesus Cristo salva. Né? Aceita Jesus como Salvador da alma de vocês, né? Porque é uma das coisas que eu sempre falo aqui também, né? Esse lugar é abençoado porque aqui foi, como eu já falei, foi um dos lugares que o evangelho foi desbravado. Primeiro lugar foi aqui no Bom Gosto, né? E até hoje permanece essa semente, né? Já semeada, né? Muitos frutos já foram colhidos aqui, né? E então assim, em tudo eu vejo Deus também trabalhando aqui nesse lugar, né? E as bênçãos do Senhor permanecem aqui, porque aonde há reverência assim à palavra de Deus, as bênçãos estão ali constantes, né? A gente vê muitas pessoas, eu tenho como testemunha, muitas pessoas que se deslocaram, foram embora, estão voltando para aqui. Outras que não moravam aqui, hoje estão morando aqui no Bom Gosto. Chegaram aqui, não tinha nada e de repente já tem tudo. E eu vejo isso como uma prosperidade do lugar, né? E uma bênção de Deus. E a senhora, dona Marinha? Qual conselho final você deixa? Eu sei que, graças a Deus, vocês são uma boa pessoa, convidou nós para vir aqui. Gosto muito da diretora. Diretora, para mim, é gente boa. Bom, gente, esse foi mais um dos nossos podcasts. Tem outros disponíveis no canal. Esse também está disponível no
YouTube da nossa escola, Colégio Municipal João Cursino Ribeiro, vocês podem estar lá assistindo. Quero agradecer aqui também a Dona Maria Madalena, que se dispôs, né, a vir até aqui com a gente. Foi um prazer. Muito obrigada. A Dona Mariinha também, né? Obrigada. Se dispôs a vir até aqui e ajudar a gente. Bom, gente, foi isso. Foi um prazer. Tchau, meninas. Tchau, obrigadão.